Salve, salve família vascaína. Tamo junto aqui para mais um vídeo do canal e começar esse vídeo falando a respeito do que a Força Jovem fez, né? Falando lá com o PH a respeito do que aconteceu com o Neymar. Eu, particularmente, vou falar minha opinião, vou falar um pouco de Vasco e Fluminense, vou falar o que a gente poderia mudar para esse jogo de Vasco e Fluminense na semifinal do Carioca, vou falar que o Bruno Lazzaroni poderia mudar e você deixa sua opinião aqui a respeito do que o Vasco, né, do que a Força Jovem foi lá e fez com o Paulo Henrique, né, se você mudaria também alguma coisa no jogo entre Vasco e Fluminense. E a decorrer aí da semana, vamos ver se o Vasco realmente fecha com o técnico, o Renato Gaúcho, que disse sim para o Vasco, né? Independente, né? A Força Jovem, depois de fazer uma coisa muito bonita, né? Tentando arrecadar fundos lá para o pessoal de Juiz de Fora, do problema que aconteceu lá, né? Quem quiser ajudar também é só acessar as redes sociais daí da Força Jovem para poder ajudar o pessoal lá com alimentos não perecíveis e água, entendeu? E é muito importante isso. Mas acontece o seguinte, o que a Força Jovem fez com o Paulo Henrique, não achei necessário, totalmente desnecessário, né? Por quê? Por que que é desnecessário, cara? Porque, pô, o Vasco já tá com esse problema todo. E, pô, você falar daquele jeito que falou com o atleta, soa como se estivesse amedrontando um atleta, ameaçando o atleta, essa é a minha opinião. Não vou passar a mão na cabeça, a Força Jovem pode até ficar chateada comigo uma vez, querer me cobrar mais pra frente aí, falar comigo sobre isso. Vou falar a minha opinião. Não tem necessidade disso, cara. O que que o cara fez demais? Que o Neymar desrespeitou a gente? Então, o Romário desrespeitou a torcida do Palmeiras naquela final, quando o Romário falou para a torcida do Palmeiras calar a boca. É normal, cara. Isso aí é do futebol. Agora fala porque o cara foi lá, falou com outro jogador, pediu desculpa por ter agredido, por ter batido. Aquilo ali é o calor do jogo, cara. Outra coisa, o cara alegou que não tinha visto. Pode ser mentira, mas também pode ser verdade. Totalmente desnecessário, podia apavorar o cara desse jeito. Já está numa situação horrorosa. Vai lá e apavora o cara desse jeito. Tá perguntando se o cara quer sair do Vasco. Rapaz, se o cara quisesse sair do Vasco, ele já tinha saído, porque o cara recebeu proposta do Grêmio, né? E preferiu permanecer aí no time do Vasco aí. Acho totalmente desnecessário, né? Não tinha necessidade disso. Vamos seguir o assunto, porque isso aí também não tem nada a ver. Vamos falar um pouco de Vasco e Fluminense, que vai ser dirigido novamente por Bruno Lazzaroni, porque os planos do Vasco era contratar um técnico até sexta-feira, até domingo, né? No final de semana do jogo contra o Fluminense e ainda não contratou. Eu vou falar a escalação que foi a escalação do que jogou contra o Santos, né? Que foi Léo Jardim, Paulo Henrique, né? Zaldívio, Robert Renan e Lucas Piton. Eu, no lugar do Lucas Piton, entraria logo com o Cuiabano para ver o que ele vai fazer. Um jogo que praticamente para nós, cara, não vai valer de nada. Esse campeonato carioca para nós não vai valer de nada. Porque que adianta ganhar esse campeonato carioca se a gente cair, né? Não tem condições de a gente disputar dois campeonatos. O Vasco tem uma sequência dificílima no brasileiro, apesar de só jogar lá para o dia 13 de março, mas o Vasco tem uma sequência dificílima, enfrentando o Palmeiras, depois vai enfrentar e o Grêmio, tem o Grêmio e tem o Cruzeiro difícil. Então esse campeonato carioca, cara, não tem importância não, na minha opinião. Era maneiro ganhar? Era maneiro ganhar, mas seria maneiro ganhar se fosse em cima do Flamengo. Não tá entendendo? Então, vamos falar, será Renato Gaúcho que já disse sim, mas que na minha opinião, Renato, o Vasco está esperando uma resposta positiva do Arthur Jorge, vai esperar essa resposta até o último minuto, eu não acho que seja necessário. Fecha logo com o Renato Gaúcho, dá sequência no trabalho, porque quanto mais tempo levar para dar sequência nesse trabalho, o Vasco deve estar contando, o Pedrinho deve estar contando com esse jogo que vai ser dia 13 de março, para dar sequência aí, para que ter um tempo para treinar. Era melhor que já tivesse fechado com o tempo, para o técnico, né, dar sequência nesse tempo de intervalo que vai ter, para ajeitar o time, né? Levantar a moral dos caras, levantar a moral dos jogadores, e é isso, cara. Não adianta querer fechar com o Arthur Jorge, vamos fechar logo com o Renato Gaúcho. Eu falo que não queria Renato Gaúcho, não queria mesmo. Não queria, mas é o que tem para nós. Melhor fechar com ele. Se você concorda comigo, cara, deixa o comentário aqui. De já eu já te peço, pô, dá aquela moral, deixa o like, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui. O Vasco não tem condições de contratar. E isso que a Força Jovem fez totalmente desnecessário, só piora as coisas. Você vai ver o quanto vai piorar. Amanhã o jogador sai, quem vai botar no lugar dele, meu parceiro? Que adianta o cara sair, apavorar o cara, fazer isso aí que fez? Não adianta nada. Então,
Vasco tem que vir, pelo menos para fazer um treino nesse jogo contra o Fluminense. Eu acho que esse campeonato carioca não vale quase nada, vale merda nenhuma mesmo. Então, se você chegou aqui até essa parte do vídeo, cara, já te peço, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para ajudar nosso canal a continuar crescendo. Deixa um comentário aqui se vocês estão gostando mesmo do vídeo, o que vocês acham dessa situação que passou com o PH, o que vocês acham, se isso tá bom, se isso tá ruim, se isso foi certo ou errado. Porque, né, de mais a mais, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.